Streamlit é uma biblioteca Python para você criar aplicativos web rapidamente. E isso sem usar HTML, CSS e JavaScript, usando somente Python. Nesse vídeo eu vou mostrar os principais recursos do Streamlit em menos de 10 minutos. Sem enrolação, vamos para a prática. Vamos começar criando o arquivo chamado index.py. Em seguida eu importo o Streamlit e eu chamo de st. Também importa a biblioteca time porque eu vou ter que utilizar ele em algum momento. Depois eu defino o método main para representar tudo que é exibido em tela. E logo ao final eu chamo o método main. Vamos começar com os recursos básicos. Vamos usar o componente title para exibir um título na tela. Então eu crio o componente title e eu passo como parâmetro esse é meu título. No terminal eu executo o streamlit run e o nome do meu arquivo index.py. Pressiono o Enter e ele automaticamente exibe o meu programa. Para exibir um texto em tela, você pode utilizar o st.write, que ele exibe um texto bem simples na sua tela, dessa forma. Agora vamos começar a interagir com o usuário. Então vamos criar um input de texto. Vocês podem perceber que eu chamei o text input, que é um componente do Streamlit, e eu atribuo o componente a uma variável input text. Em seguida, eu passo uma mensagem para o usuário, digite um texto aqui. E em seguida, eu verifico se o usuário digitou algum texto com um if input text. Caso ele tenha digitado, eu utilizo o st.write para exibir o texto que ele digitou. E esse é o resultado. Eu tenho o texto digite um texto aqui. O usuário digita um texto, pressiona Enter e logo abaixo é exibido o que ele digitou. E agora vamos ver o Select Box. Para isso eu declaro a variável Selected Options e eu passo o atributo Select Box. Eu exibo uma mensagem para o usuário, selecione uma opção e em seguida eu passo o parâmetro uma lista de opções que o usuário poderá escolher nesse Select Box. Eu passo a opção 1, opção 2 e opção 3. Depois eu verifico se o usuário selecionou alguma opção. Se ele selecionou, eu exibo com st.write a opção selecionada. E esse é o resultado. Eu tenho ali selecione uma opção e essas são as 3 opções que eu coloquei no meu programa. Perceba que ele é atualizado automaticamente. Um outro recurso bem legal é o slider. Para isso, eu crio uma variável sliderValue e eu atribuo o componente slider. Eu passo uma mensagem para o usuário, escolha um valor e eu passo alguns valores para exibir nesse slider. Em seguida, eu exibo em tela com o st.write o valor que o usuário escolheu. E esse é o resultado. O usuário ele arrasta e o valor abaixo é atualizado. Bem legal, né, pessoal? E agora vamos ver o recurso de checkbox. Eu crio uma variável checkboxState, atribuo o componente checkbox e eu coloco uma mensagem marque para ativar. E em seguida, eu mostro o status do meu checkbox, como true ou false. Se eu marcar, ele vai exibir true. Se eu desmarcar, ele vai exibir false. Veja só, marquei, ali embaixo ele atualiza o valor, true ou false. Agora vamos ver o recurso de botão. Então eu já passo dentro do if mesmo o componente de botão e eu coloco um texto no botão clique aqui. Em seguida eu passo o st.write, caso ele tenha clicado no botão, eu exibo a mensagem, você clicou no botão. E esse daí é o resultado, pessoal. Quando eu clico no botão, ele exibe aquela mensagem. Agora vamos ver o recurso de loading, que é aquela animação de loading para o usuário. Eu uso o if stSpinner. Eu coloco uma mensagem, no caso coloquei ele aguarde, e dentro desse bloco de código eu uso o time sleep 3, para o loading ser exibido em 3 segundos. Em seguida, depois desses 3 segundos, eu exibo uma mensagem de sucesso para o usuário. Então ele aguarda 3 segundos e a mensagem é carregada. E um outro recurso essencial é o upload de arquivos. Para isso eu crio uma variável upload file, e eu atribuo o componente de file uploader. E aí eu passo a mensagem para o usuário exibido no componente e em seguida eu passo o tipo aceito.
Então eu verifico se o usuário fez o upload do arquivo. Se ele fez, eu exibo na tela o nome do arquivo que ele fez o upload. Para isso é só usar o file upload.name. E esse é o resultado. Eu clico ali em Browse File, escolho o meu arquivo e ele já faz o upload. Ele já até exibe por padrão ali o nome do arquivo logo acima. Uma outra forma de fazer o upload é arrastando o arquivo e soltando na própria tela. E para finalizar, temos o recurso de gráficos. Para isso, eu crio uma variável data passando o eixo x, os valores do eixo x e os valores do eixo y, dessa forma. Em seguida, eu uso o componente lineChart e eu passo a variável data para exibir o meu gráfico. E esse daí é o resultado, pessoal, é um gráfico totalmente interativo. E ali nos 3 pontos, quando você clica, você tem as opções para salvar como imagem. Olha só que legal, eu salvo uma imagem como PNG e eu abro no meu computador. Se você gostou e quer mais conteúdo sobre Streamlit, recomendo que você acesse o meu canal, vá em playlist e selecione a playlist Python. Lá você vai ter vários conteúdos sobre Streamlit. E é claro, não deixe de se inscrever para receber mais vídeos como esse e também de deixar o seu like. Até a próxima!